Pronto. A palestra já está sendo gravada, então eu passo a palavra para o Luiz Felipe para fazer a abertura do segundo dia do evento. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pela presença. É uma satisfação para nós termos a casa virtual cheia aqui, né, mostrando o interesse do envolvimento de todos os conselheiros, membros de comitês, diretorias das empresas estatais aqui conosco, com o COGEAI. E eu queria, em especial, agradecer muitíssimo a presença virtual do meu amigo Vitor Monteiro, que aceitou o nosso convite para vir aqui hoje palestrar para nós a respeito da sua experiência como envolvido com a governança de empresas estatais dentro do mundo jurídico, né? Eu tenho aqui o privilégio mesmo de ter no meu currículo o Vitor como um amigo, alguém com quem eu já dividi aí várias experiências profissionais e acadêmicas ao longo do tempo, e vou apresentá-lo aqui para que vocês conheçam um pouquinho também da bagagem que ele traz para essa palestra, já antecipando que temos certeza que vai ser uma palestra excelente. O Vitor é doutor em Direito do Estado pela USP, doutor pela Université Paris-II de Panthéon-Assas, mestre em Direito do Estado pela USP, graduado em Direito pela USP, advogado na financiadora de estudos e projetos FINEP, chefe de gabinete na Secretaria de Regulação, foi chefe de gabinete na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, gerente jurídico da Diretoria de Inovação da FINEP, chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, assessor na Secretaria Particular do Governador do Estado de São Paulo e atualmente é assessor especial do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Então, Vitor, vou passar aqui a palavra para você, mais uma vez agradecendo demais a sua participação, sua disponibilidade para vir aqui e ensinar um pouquinho a gente da sua experiência à frente das empresas estatais. Obrigado, doutor Luiz, doutor Adolfo aqui. Eu fico muito honrado com esse convite. Eu dei uma passadinha rápida aqui nos nomes. Também tive o prazer de ver muitos amigos e amigas aí, que há um tempo eu não vejo, né? Espalhados aí, certamente nessas estruturas de governança das empresas estatais do município de São Paulo e outros, né? Que hoje nos acompanham aqui. Para mim é uma honra enorme. Muito obrigado, doutor Luiz, pela oportunidade. Eu espero, vamos lá, agora são 10h09, né? Eu espero aí uns 30 minutos trazer um pouquinho de algumas provocações que eu sinto enquanto advogado de uma empresa estatal, partilhar com vocês, sobretudo, uma sensação, e eu acho que todos os advogados públicos e privados sentem isso, mas uma certa tensão entre, enfim, o exercício da função, né? Espero repassar isso. O doutor Adolfo já me explicou, né, que as perguntas são colocadas aí no chat. De todo modo, não hesitem em já ir perguntando enquanto eu for respondendo. Eu sei que dá para ler aqui enquanto eu vou, passando aqui os slides. Então, vou tomar a liberdade de novo, agradecendo e muito honrado de estar nesse momento aqui com vocês. Eu estou aqui em Brasília agora, e se tiver qualquer problema, por favor, também não hesitem. Se o som falhar, se a exposição tiver algum corte, em pedir que eu retorne, eu vou habilitar aqui a apresentação. Eu pediria que vocês confirmassem se ela já está Sim, ótimo. Eu vou passando aqui. Eu acho que o Luiz já me trouxe um pouco aí da minha experiência profissional, da minha qualificação acadêmica. Mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui para duas questões, né? Nesse processo da graduação, eu sempre me orientei pelo lado do direito administrativo, então as provocações sobre o papel do servidor, dos funcionários públicos, as questões de ato, contrato, sempre tiveram na minha trajetória de vida profissional. E além dessas várias funções, né, de gerência
e assessoria que eu já ocupei, eu sou advogado da FINEP. A FINEP é uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma empresa estatal não dependente, né? Então, ela trabalha com fomento financeiro para o apoio a projetos de ciência, tecnologia e inovação. Nos últimos anos, a FINEP vem crescendo em termos do seu patrimônio, da sua capacidade de fomento. Há uns 10 anos atrás, né, a gente tinha basicamente 1,5 bi para o fomento à ciência, tecnologia e inovação. Fiquei sabendo no ano passado, porque eu estou afastado e logo mais explico um pouquinho disso, mas que a gente bateu 14 bi de fomento a projetos de ciência, tecnologia e inovação. Vejam que ao longo desses anos, eu entrei na FINEP em 2013, a FINEP sempre oscilou muito entre ter um certo tipo, ter às vezes 1,5 bi, às vezes 4, volta para 1,5, agora está com 14, e aí eu posso dizer com tranquilidade que a gente enfrenta as dores do crescimento e do decrescimento, né? E essas dores, eu imagino que vocês vivam isso, muitos dos que estão aí nas funções de gestão e da alta administração, é uma experiência muito complexa, porque ora você se estrutura para um certo esforço, logo mais você tem que fazer alguns tipos de recuo, e nós, né, enquanto advogados, eu imagino que tenham aí muitos colegas que são juristas também, a gente tem sempre o desafio de estar no apoio dos dois lados, quando está crescendo vertiginosamente e quando está recuando assustadoramente, né? Então, é um papel de ser advogado de uma empresa estatal sempre tem um desafio enorme. E aí, atualmente, eu estou cedido, né, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, qualidade aí de assessor especial do ministro professor Ricardo Lewandowski, onde eu continuo, de alguma maneira, trabalhando com o tema da ciência, tecnologia e inovação, em toda a dimensão que isso tem, sobretudo na área de segurança pública, mas eu ganhei aqui também uma visão mais estruturante de figuras, né, de estar posicionado na alta administração e ver outras interações a partir das empresas estatais, e é um pouco disso que eu vou trazer a vocês. Então, eu sei que aqui tem um foco bastante municipal, né, municipalista, mas eu vou aportar, e eu acho que esse foi um pouquinho do convite do meu amigo Luiz Felipe, de como é que estão as experiências no plano do governo federal, de algumas das empresas estatais. Então, a agenda de hoje, eu dividi ela em 5 partes. Uma delas tá uma provocada meio clássica, né? Então, o que que é a advocacia pública e onde estão os advogados estatais nesse cenário? Falar um pouquinho das carreiras jurídicas nas empresas estatais, tratar, e aí um pouco do que eu venho percebendo com relação à organização dos órgãos e assessorias jurídicas nas empresas estatais, ou seja, depois de 2016, muita coisa vem mudando, né, com a lei das estatais, e como que o jurídico vem se posicionando dentro da estrutura organizacional. Nesse item 4, aí eu queria começar uma provocação com vocês, no limite, porque eu também não tenho as respostas, nem afirmativas, nem negativas, mas falar um pouquinho da função do advogado em uma empresa estatal e o desafio que eu sinto cotidianamente entre o apoio jurídico ao negócio, e eu vou falar bastante essa palavra negócio, porque cada estatal tem sua característica, mas eu imagino que todas elas têm um negócio, uma atividade econômica enquanto negócio, e eu quero que vocês se sintam sempre acolhidos e pensem, vejam quando eu falo negócio, ora pode ser fomento financeiro à casa habitacional, ora o negócio pode ser colocar combustível no carro das pessoas, ora pode ser, enfim, um serviço digital, uma estrutura, às vezes até variada de ações, e essa acho que é um pouco da riqueza das empresas estatais. E no 5, eu queria trabalhar um pouco da interação entre as unidades jurídicas e os conselhos, né? O Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e os comitês. Eu não vou falar muito detidamente assim dessa interação, acho que vocês já sabem mais até do que eu, vivem mais ela, mas eu queria trazer algumas provocações e, enfim, alguns alertas para quando vocês estiverem diante de demandas para as unidades jurídicas,
para vocês também terem alguns pontos de atenção. Então, começando aqui, eu vou provocar. É óbvio que essa resposta ela é simples, ela é fácil, ela já foi dada, né? Mas, enfim, os advogados das empresas estatais são advogados públicos. Eu vou tomar liberdade aqui em algumas medidas de entrar em textos normativos. Claro que é um pouco do dever de ofício, né? Formação do jurista. Sei que tem muitos colegas juristas e não juristas por aí, mas eu muitas vezes vou me apoiar em textos legais ou constitucionais para tentar construir o raciocínio. E esse eu acho que é um dos casos que, enfim, me chama sempre a atenção, porque quando a gente vai na Constituição Federal, a Constituição reserva 2 artigos para os advogados públicos, né? O 131 e o 132. 131 vai falar da AGU, o 132 vai falar das Procuradorias do Estado e Distrito Federal. Isso vai, né, claro, funciona para os municípios por aquela aplicação do artigo 30. Então, os advogados dos municípios, das procuradorias municipais, estão aqui envolvidos. E aí, uma provocação que eu me fiz logo que eu estava prestando concurso ali, no começo do 2010, falei, mas como é que são esses advogados nas empresas estatais, né? Quem são essas espécies, né? Eu lembro aqui que no plano federal, a AGU, né, ela tem a Advocacia da União, ela tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem as Procuradorias Federais, que vão cuidar das autarquias e fundações, e ela tem a Procuradoria do Banco Central, uma procuradoria especial, mas não tem um corpo de advogados para as empresas estatais. E ela não tem um corpo de advogados para as empresas estatais, porque as empresas estatais, elas, como vocês bem sabem, se regem por um sistema próprio, pelo próprio texto da Constituição, né, 173, vai falar dos casos de intervenção do Estado, né, intervenção direta do Estado na atividade econômica, e ela estabelece que o regime das empresas estatais tem que ser aquele mais parecido com o regime das empresas privadas. Logo, isso envolve, né, tanto obrigações civis e comerciais, aspectos de tributários, né, benefícios e etc., mas também trabalhistas. Então, ora, então os advogados não estão lá no texto constitucional como advogados públicos, estão aqui indicado que se rege por empresas, pelo sistema das empresas privadas, inclusive nos seus aspectos trabalhistas. Com isso fica a dúvida. É claro, a dúvida já foi superada, né? Mas eu sempre penso nisso, e a Constituição também nos dá essas respostas, né? Que vai dizer lá no 37, e ela faz aquela divisão, e vocês já devem ter ouvido falar, né, dos servidores públicos e dos empregados públicos, né? Então, a figura dos empregados públicos, ela foi construída para toda aquela estrutura da administração que se rege pela CLT. É claro que isso se limitou muito quando aquela ideia do regime jurídico único, né, foi derrubada e depois voltou atrás por decisão do Supremo, mas as estatais continuam tendo seu corpo funcional regido por CLT. Logo, os advogados das empresas estatais são regidos também pela CLT e titularizam emprego público. Então, a 37, inciso 1 diz isso. E aí eu queria só reforçar. É claro que são empregados, né, públicos, exercem um ônus público, e isso aqui me faz sempre refletir sobre qual é a minha missão. Porque às vezes é muito claro, e vocês devem estar cansados de saber, de como que os advogados geram resistência, entraves, incômodos, porque muitas vezes eles estão lá envolvidos no controle clássico da legalidade, né? Muitas vezes um olhar até meio obtuso, mas não deixa de ser o compromisso que os advogados têm com essa função. Vou até usar uma expressão que muitas vezes não é atribuída aos advogados, que é muito mais ao Ministério Público, mas quase de custos legis dentro da estrutura das organizações. Então, quase como um fiscal da lei para ver se as atividades estão sendo cumpridas a contento.
conforme o que se estabelece o texto legal, o texto normativo, mas existe também uma necessidade de se relacionar com uma perspectiva do negócio, uma perspectiva de atender aos interesses finais do acionista. Eu vou provocar e lembrar de que um dos interesses do acionista pode ser, inclusive, o lucro. E, às vezes, para a gente, né, até nas empresas estatais também, às vezes a gente, e aqui eu sei que está sendo gravado, não vou falar nenhum impropério, mas a gente tem que trabalhar muitas vezes no limite da onde está a própria legalidade. Ser criativo, ser inovador, trazer reflexões que muitas vezes não estão na mesa, até para que os negócios das nossas empresas estatais prosperem. Então, ao afirmar, né, que os advogados das empresas estatais são advogados públicos, eu quero chamar a atenção para essa tensão. Tem essa tensão na mesa entre, enfim, tudo bem, são públicos, tudo bem, são advogados, mas qual que é o papel desses advogados? É cuidar do controle e da regularidade das leis, é cuidar do negócio, enfim, habilitar as empresas estatais a certos tipos de negócio, ou é algo entre o meio, né, dessas duas ações? É claro que eu acho que está muito mais entre o meio do que entre os extremos, mas quando a gente chega nos momentos cinzas, e é onde eu quero tratar, vou até trazer um exemplo aqui para vocês, eu acho que é onde fica desafiante ser advogado de uma empresa estatal. Deixa eu só seguir aqui. Vou falar agora um pouquinho, então, considerado, né, que os advogados públicos são, os advogados das estatais são advogados públicos, explorar a questão da carreira jurídica nas empresas estatais. Primeira coisa, o ingresso se dá por concurso, que é meio óbvio, mas como a gente muitas vezes não tem um concurso unificado, todas as instituições, vocês sabem o desafio de uma empresa estatal de fazer concurso, nem sempre é tão fácil, nem sempre é tão óbvio, o que muitas vezes até desguarnece historicamente as instituições. Então, você tem fases de ingresso de novos funcionários e depois longas fases sem funcionários entrando nas instituições. Eu acho isso bastante preocupante, porque você tem sempre crises geracionais dentro da instituição. De todo modo, nós ingressamos, né, nós, advogados estatais, mediante concurso público. O segundo ponto, que é sempre provocativo, é que a nossa remuneração não se submete ao teto. Isso é muito flagrante, sobretudo nas federais, nas empresas estatais federais. Eu não conheço muito da dinâmica nos estados e no município, mas, de todo modo, todas as empresas estatais não dependentes não precisam observar o teto. Isso também se aplica para os advogados das estatais. A gente tem atribuições de exercer, né, funções de chefia, isso é meio que óbvio, serve para todos os funcionários de empresas estatais, mas muitas vezes os cargos máximos das instituições, por questões estatutárias ou regimentais, são funções atribuídas exclusivamente para aqueles advogados que estão no corpo funcional, que ingressaram por concurso público. O que sempre traz incômodo, e eu sei bem desses incômodos, sobretudo para a alta administração, que costuma falar, pô, os corpos de advogados não são tão dinâmicos, eu queria trazer um advogado meu, de confiança, e muitas vezes você tem que lidar com o corpo que está lá disponível, nas instituições e organizações. E, por último ponto aqui que eu queria chamar a atenção, também se aposenta aos 75 anos. Vejam que isso fica muito flagrante. Você fala, não, mas 75 anos, muitas das pessoas já estão cansadas, já está na hora de ir embora, né? Mas essa regra foi muito importante para a gente conseguir fazer com que tivesse alguma movimentação dentro da estrutura de algumas empresas estatais federais, por exemplo. Porque pensam que muitas vezes os advogados não se submetem ao teto, certo? Então, aquele advogado no final da carreira tende a ter um salário mais generoso do que a aposentadoria e o teto do INSS. Então, é muito comum que advogados fiquem longuíssimos anos dentro das suas instituições.
Então, acho que esse é um pouco de alguns detalhes que eu queria trazer para vocês, e ponderando sobre a carreira, mas isso é regras que muitas vezes se aplicam a todos os servidores, ou melhor, né, todos os empregados públicos. Mas os empregados públicos que são advogados também são advogados e logo observam todos os demais regimes estabelecidos, né, em termos de direitos, prerrogativas e deveres de todos os advogados do país. Isso aqui, eu acho que é uma das legislações que vai assentar isso com bastante tranquilidade, é o próprio Estatuto da Advocacia, que é bem taxativo em dizer que exercem a atividade de advocacia aqueles que são empregados na função de advogado das entidades da administração indireta, no caso, incluindo aqui as estatais. Então, um outro regime se aplica ao caso dos advogados das empresas estatais, que é o próprio regime dos advogados em geral. E o que que isso nos habilita, tá? Nos habilita a falar privativamente sobre certas atividades, como postulação, né, a capacidade postulatória para a defesa dos interesses das empresas estatais e atividades de assessoria, consultoria e direção. Então, vejam que nós, advogados das estatais, tal como os outros advogados públicos do país, também conseguimos reservar um espaço generoso dentro das organizações. E com isso também uma série de direitos e prerrogativas, né? Trago aqui o artigo 2º, parágrafo 3º, a ideia da inviolabilidade, e chamo a atenção de vocês, com muito cuidado, para o artigo 18. Aqui, o artigo 18, ele está dentro do Estatuto da Advocacia, para tratar da condição do advogado empregado. Lembramos que os advogados públicos, né, das empresas estatais, são empregados de uma empresa estatal. Então, a nossa relação é uma relação de emprego. Então, enquanto uma relação de emprego, nós, e aqui o Estatuto da Advocacia nos salvaguarda, não perdemos a nossa condição de isenção técnica, nem a nossa independência funcional. Esse artigo 18 aqui é o que nos faz, às vezes, ser muito irracível, né, para o resto dos colegas da organização. Então, muitas vezes os analistas, os técnicos, nos pedem uma posição jurídica e a gente, de modo muito taxativo, muito afirmativo, fala: isso aqui não está de acordo com a lei, isso aqui não está de acordo com a Constituição, e ninguém vai me tirar o direito de falar isso. Então, estou chamando a atenção aqui para vocês, porque é claro que eu acho muitas vezes reprovável essa postura, né? Mas não posso negar que ela acontece. E acontece, já vi ela acontecendo com alguma frequência. E também aqui, só para também lembrar não é só de direitos e prerrogativas, mas também de deveres, né? Lembrar que há algumas funções que são incompatíveis. Por exemplo, hoje eu estou aqui ao exercer algumas funções de alta assessoria no governo federal, eu tenho algumas limitações para atuar como advogado. Estou atualmente limitado, né, nessa minha atribuição, porque é essa aí do artigo 28. E aí eu encerro essa parte lembrando que os advogados públicos são um grupo, né, dentro das empresas estatais, muito particular de empregados públicos. Então, não estou dizendo para gente, para vocês, colegas da alta administração, serem generosos, enfim, às vezes até cuidadosos, né? Acho que as relações têm que ser sempre terem essa natureza, mas saibam que os advogados têm, até por um espírito de corpo, uma natureza própria e que exige esse cuidado para lidar com todo esse plexo de direitos, deveres, prerrogativas e assim por diante.
Dito isso, né, fechado que nós somos advogados públicos, compreendido um pouco o caráter da carreira do advogado dentro de uma empresa estatal, aqui eu acho que começa a entrar um pouco de diversidade do que eu consegui reparar na preparação dessa palestra a vocês, que é como que hoje estão as assessorias e órgãos jurídicos nas empresas estatais. Vocês vão ver que não é unânime, ou não existe um modelo único, e eu tenho certeza que isso altera-se e se modifica conforme a natureza da organização, o negócio da organização, mas eu achei relevante trazer isso para vocês, porque penso eu, dependendo de como se aloca os órgãos e as assessorias jurídicas, o resultado institucional do papel do advogado dentro da organização também tende a se modificar. Eu vou pegar 4 exemplos: Petrobras, Caixa, BNDES e a Finep, que é a minha empregadora, e vou mostrar para vocês como, aonde que o jurídico está em cada uma dessas organizações, tá? Então, isso se dá, como eu mencionei, né, porque não tem essa diversidade, porque não tem nenhuma preparação, o requisito legal ou constitucional de onde devem estar os advogados de uma instituição. A própria lei das estatais não menciona isso. E essa subordinação, por fim, varia, e eu acho que essa variabilidade ela é super importante. E é um ponto que pode ser explorado por vocês na estrutura, ou na reflexão, ou na reformulação das organizações às quais vocês estão submetidos. Então, falando aqui da Petrobras, eu vejo que o jurídico da Petrobras se liga diretamente na presidência da instituição. Então, vejam aqui que das demais áreas finalísticas, né? Então, você tem lá exploração e produção, processos industriais e produtos, o corpo jurídico não está ali. O corpo jurídico está ligado à presidência, e ao estar ligado à presidência, o retrato que eu tiro desse fato é que muitas vezes o corpo jurídico está mais preocupado com o controle da regularidade dos atos que vêm sendo praticados, do que com, de fato, o negócio, em termos de fazer viabilizar o negócio. É claro que isso não é direto, tá? É claro que isso não é enunciado, mas ao colocar como chefe do corpo jurídico o presidente, que vocês sabem bem, que tem uma função de reportar aos órgãos superiores, né, da estrutura organizacional, a característica do corpo jurídico da instituição fica mais afeta à figura do controle. E não é por outra razão, penso eu, tá? Que a própria Petrobras deixou tudo isso em amarelinho aqui. Então, vejam que as funções especiais tem o jurídico, tem a auditoria interna, tem a secretaria-geral, tem a ouvidoria-geral, tem a corregedoria-geral, ou seja, tudo que chama, né? Tem cheiro de controle, ficou em amarelinho, e o jurídico também. É claro que quando você vai olhar o plano de organização da Petrobras, eles vão falar do assessoramento legal, de executações de interesse corporativo, prestando assessoria aos demais unidades organizacionais. Mas eu não tenho dúvida que aqui há um compromisso grande em cuidar daquela conformidade legal, que é uma parte das atribuições dos advogados das empresas estatais. O segundo caso é o caso da Caixa. Vejam que aqui também eu acho que as cores que estão colocadas no organograma não são mero acaso. O azulzinho que compõe a diretoria, ele serve para a diretoria jurídica e serve para a diretoria de auditoria interna. É claro que a diretoria jurídica ela está ligada à presidência, né? Mas, de novo, aqui me parece uma agenda em que o jurídico está muito mais preocupado com a salvaguarda da regularidade, tá? Até pela sua estrutura, do que por uma
preocupação com a viabilização do negócio. Então, aqui está a Caixa e tem um extra, tá? Com relação à própria estrutura da Caixa, que é os cargos, né, de diretores já estão privativos do quadro de empregados efetivos, mas tem até uma referência específica ao diretor jurídico, que ele, inclusive, deve ser um empregado da ativa, né, da estrutura, e aí com uma certa capacidade específica. E no parágrafo 6º aqui fala especificamente que se liga à presidência. Vejam que Petrobras e Caixa seguem a mesma tendência, que não é a tendência que o BNDES vai seguir. Na estrutura do BNDES, o órgão jurídico, ele é uma diretoria particular, uma diretoria que vai ser no mesmo nível do status organizacional, tanto da área de risco e compliance, né, que é a diretoria 9, quanto da área enfim, da diretoria 4, de crédito digital para micro e pequenas e médias empresas, o que já me começa a ter uma sensação de que o jurídico ali, ele vai, não vou dizer que ele vai rivalizar, mas ele já tem o mesmo status das demais diretorias. O diretor jurídico do BNDES, ele senta e tem que convencer a maioria dos demais diretores aqui da instituição. Então, aqui um desafio jurídico de fazer prevalecer suas ideias, eu acho que tem um desafio institucional maior. Não vou dizer se é mais ou menos relevante, né, mas há um desafio institucional grande, porque você é um entre 9, né? Você não está ali vinculado diretamente à presidência, num lugar mais confortável das estruturas organizacionais. De todo modo, e aí eu chamo a atenção para as duas áreas que se vinculam à diretoria jurídica, que o próprio BNDES vai chamar a atenção para essa dualidade que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele vai chamar a área jurídica de negócio, uma, e a outra a área jurídica institucional. Então vejam que a área jurídica de negócio é a que vai cuidar do negócio do banco, mercado de capitais, estruturação de projetos, infraestrutura, social e ambiental, ou seja, dedica advogados para, enfim, de certa maneira, fazer viabilizar os interesses de negócio da corporação. E do outro lado, você tem o jurídico institucional, que aí são os corpos que vão dar apoio ao dia a dia, né, da instituição. Então, licitação e contratos, planejamento e gestão, própria consultoria jurídica e governança corporativa. Então, vejam que essa dualidade, ela aparece, inclusive, nas estruturas. E aí aqui eu vou chamar, a última que eu vou trazer, é o caso da FINEP. No caso da FINEP, os advogados e as assessorias jurídicas, elas estão diretamente ligadas às diretorias. Aqui me pareceu o modelo mais evidente dessa vinculação ao negócio, tá? É claro que muitas vezes o negócio, como o caso aqui da diretoria, da assessoria jurídica da diretoria administrativa, é um negócio para contratos, né, para fazer os contratos, para fazer os concursos públicos e assim por diante. Mas há uma preocupação grande em guarnecer as estruturas de negócio do apoio jurídico de modo direto, né? É claro que um colega que senta aqui na assessoria jurídica da diretoria de inovação, a qual eu já ocupei, ele vai ter que responder para o diretor de inovação. E vejam que eu trouxe até o exemplo aqui de uma das assessorias jurídicas, que é a assessoria jurídica de convênios, que cuida, sobretudo, da parte de apoio à pesquisa. As atribuições dela envolvem apoiar a atividade fim, e eu gosto muito dessa parte aqui, que é auxiliar a diretoria no atendimento às demandas emanadas dos órgãos de controle interno e externo. Uma das atribuições mais
eu sempre estive na área de negócio da FINEP, né, da diretoria de inovação. Uma das coisas que mais, além, claro, de todo o apoio de fornecer consultoria e elaborar os contratos e tudo, o trabalho mais intenso que a gente tinha era defender as nossas iniciativas frente à auditoria, frente à corregedoria interna do órgão, tá? Então, tinha um trabalho enorme meu, enquanto advogado, de trazer subsídios jurídicos à ação de negócio. Então, e eu acho que isso fica muito evidente aqui, quando a gente está falando da parte da FINEP, desse esforço em colocar os advogados no assento do negócio, tá? Eu fiz essa síntese para chamar a atenção de vocês entre, de um lado, controle, do outro, negócio, e eu acho que se a gente fizesse isso com várias estatais, elas estariam ali, umas horas mais perto, os corpos jurídicos, horas mais perto da assessoria, da parte do controle, hora mais perto do negócio. E essas alocações, como eu disse a vocês, eu acho que elas importam muito. Eu não sei qual é a melhor forma, sinceramente, não conseguiria dizer aqui para vocês que o modelo da FINEP é o melhor, que ele também tem vários desafios, várias problemáticas, e também não sei dizer se esse modelo de CAP e Petrobras é mais satisfatório para satisfação dos objetivos institucionais. Mas eu queria mostrar para vocês que isso aqui é uma atribuição dos conselhos, pensar, refletir e deliberar sobre isso, eu acho que traz impactos na forma como a organização age. E aí aqui eu vou trabalhar essa atenção, chamando a vocês, convidando vocês a refletir comigo sobre um tema que ficou quente nos últimos anos, tá? Que é o caso da indicação para conselho de modo geral e para as diretorias. Vou lembrar do caso clássico da indicação do Aloysio Mercadante pelo presidente Lula ainda em 2022 e tudo que se suscitou a partir disso na reflexão da lei das estatais. Né, o Mercadante, à época, tinha feito parte da coordenação do programa, por ser presidente da Fundação Perseu Abramo, e, diante disso, ele entrava na vedação do artigo 17, parágrafo 2º, por ter tido atuação nos últimos 36 meses como participante da estrutura decisória do partido. Lembram que isso suscitou ações judiciais, a ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, né? Tendo como debate também o escopo de abrangência dos comitês de elegibilidade. Eu acho que isso trouxe luz, né, para os comitês de elegibilidade. Trouxe aqui o textinho do Comitê de Elegibilidade do BNDES, que teve que enfrentar esse assunto, né? Vejam que é um órgão de caráter opinativo e assessoramento ao acionista controlador. Eu estou provocando aqui vocês porque, enfim, imagina que o acionista controlador, né, a União, gostaria que o Aloysio Mercadante fosse, enfim, o presidente do banco, como acabou saindo, né? De todo modo, a gente teve essa ADI, né, da 7.331. Ela foi decidida no ano passado, mas o que eu queria lembrar a vocês é que em 22, o meu chefe atual, quando sentava no Supremo Tribunal Federal, deu uma medida liminar, uma medida cautelar, né, em que ele afastou, declarou inconstitucional o artigo 17, parágrafo 2º, aquela pedaço que falava dessa parte aqui, né, do inciso 2, e, diante disso, não existindo a vedação à indicação, o Comitê de Elegibilidade do banco disse ok, o Aloysio Mercadante virou presidente do banco. Acontece que em 2024, na condução, né, do voto vencedor do ministro André Mendonça, reverteu-se a medida cautelar e ficou estabelecido que aquela vedação é constitucional.
Só que, de modo bastante engenhoso, o ministro André Mendonça disse: olha, não vamos mexer nos mandatos que estão em curso. Então, quem foi nomeado, foi nomeado. Na hora que os mandatos acabarem, faça-se valer o artigo 17, parágrafo 2º, inciso 2. Aí eu queria trabalhar um caso hipotético com vocês, que, enfim, não vou dizer se aconteceu ou não, mas é um caso que eu não tenho dúvida que muitas das instituições vivenciaram. Vou dar um exemplo aqui. Então, imagina a indicação de um diretor, 2023, que havia trabalhado na eleição de 22. Com um resultado favorável em 22, em outubro de 22, ele pediu renúncia às funções do partido. E em 2023, com a medida cautelar valendo, afastando o dispositivo, ele foi indicado para diretor da empresa estatal. Ocorre que o mandato dele acabou em julho de 25, certo? O que faria com que aquele diretor não pudesse ser reconduzido, porque ele ainda estava no seu período de quarentena. Então, dos 36 meses, até que isso viria até outubro de 25. E isso aqui cai na mão do jurídico da empresa. Considerando, né, que o Estatuto Social admitisse a prorrogação automática dos mandatos até deliberação do Conselho de Administração sobre o novo membro da diretoria, pergunta que eu queria deixar a vocês aqui é o seguinte: os colegas que estivessem sentados na função do advogado da estatal, recomendaria que o Conselho de Administração não deliberasse sobre o novo diretor até outubro de 25? E aí, em novembro de 25, uma vez que o mandato, né, que a quarentena teria se esgotado e que ele pudesse ser reconduzido, ele fosse reconduzido em 2025, se esse problema chegasse a vocês enfim, no final, vamos lá, agora em julho, agora em agosto, como que vocês, advogados de uma empresa estatal, se comportariam? Eu digo assim, em nome do jurídico, né, de todo o país, das empresas estatais, sempre peço que isso não chegue, mas isso inevitavelmente chega. O que vocês esperariam, enquanto conselheiros, que o advogado falasse? O advogado ele tem que ser duro, estrito, ou seria totalmente aceitável que ele fizesse essa sugestão? Ainda que não escrevesse, tá? Mas que ele fosse engenhosamente suscitasse essa oportunidade para os advogados pensarem, para os conselheiros pensarem. Então, esse é um problema que é hipotético, claro, mas que todo dia cai na mesa de um advogado público de uma estatal. Para encerrar, e aqui eu vou falar um pouquinho de uma parte que me chama a atenção, porque tudo isso que eu trouxe até nesse item 4, sobretudo, ele vem para dentro de uma tensão interna dos corpos jurídicos no seu comportamento. Mas eu queria, ao pensar essa aula aqui, me veio uma outra reflexão, que é, enfim, qual é a relação dos conselhos com os órgãos jurídicos? E todas as boas práticas das instituições recomendam que exista um corpo jurídico dedicado aos conselhos, né? Seja via secretaria-geral, mas seja diretamente via acesso da presidência, mas é comum que existam corpos jurídicos dedicados ao CA, ao Conselho Fiscal, ao Conselho, ao Comitê de Auditoria. Até aí, a boa prática, e eu imagino que ela vem sendo cumprida de modo bastante exitoso. Ocorre que eu vou trazer um outro problema aqui para vocês. Vejam aquelas competências clássicas, tá? De Conselho Fiscal. Eu até peguei o modelo que o Ministério de Gestão e Inovação aqui do Governo Federal tem um modelo de estatuto para as estatais de grande porte e de médio porte. E lá fala das atribuições clássicas, entre elas tem essas atribuições do Conselho Fiscal. Eu vou tratar aqui dela do denúncia por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se esses não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, sobre erros, fraudes e crimes, e sugerir providências.
Uma coisa que me chamou a atenção é que se o Conselho Fiscal vai pedir ajuda jurídica, muitas vezes vai cair naquele corpo jurídico que está dedicado não só ao Conselho Fiscal, mas a todos os conselhos da instituição, que é assim que muitas vezes a boa prática recomenda. Mas vocês já pararam para pensar que o advogado que ora está apoiando a estrutura do Conselho de Administração é o mesmo que está apoiando a estrutura do Conselho Fiscal? E se vem uma denúncia muito perturbadora do Conselho Fiscal? Como é que os conselheiros, enquanto órgão, vão se proteger? Imagina que o Conselho Fiscal vai pedir ou já pediu essa demanda para o Conselho, para os advogados, para o corpo jurídico dedicado, e o Conselho de Administração faça o mesmo. Eu tendo a achar que vai cair muito perto, se não cair no mesmo advogado, a estruturação do parecer. É claro que nós, advogados, estamos preparados para essa sorte de multiplicidade de posições. Mas eu queria, e aí eu encerro aqui, pensar com vocês se isso não seria um ponto de vulnerabilidade. É claro que eu não tenho sugestão, tá? Não sei se faz sentido deixar um advogado dedicado ao Conselho Fiscal, um outro advogado dedicado ao Conselho, de Administração, um outro ao Comitê de Auditoria. Eu acho que aí vai criando problemas de várias ordens, né? Inclusive financeiros. Mas, enfim, eu acho que muitas vezes o profissionalismo da organização ainda rivaliza com esses problemas de realidade. E é isso que eu queria, com isso, encerrar. Agradecer de novo a oportunidade. E acho que eu passei alguns minutinhos aqui do que eu tinha previsto, mas acho que a gente ainda tem um tempo para ouvir perguntas e conversar. E muito obrigado. Espero que eu tenha provocado vocês aí, sobre essa interação órgãos jurídicos e conselho e estrutura das empresas estatais. Excelente. Bom, muito obrigado, Vitor. Foi excelente a sua aula. Tenho certeza aqui de que está todo mundo refletindo agora a respeito do que foi dito, né, das interações entre a área jurídica, importante para a função do conselheiro, do diretor com segurança. E vou abrir aqui agora para perguntas. A gente já tem uma pergunta do Bruno Jorge, e eu vou aproveitar para engatar uma pergunta minha, que vai mais ou menos na mesma linha, tá? Começando aqui com a do Bruno, depois a gente passa para do Luciano. Bruno pergunta o seguinte: Vitor, poderíamos fazer uma analogia do caráter vinculante do parecer de um advogado da AGU, aplicado à administração pública federal, com o parecer de um advogado de uma empresa estatal federal, aplicado à própria estatal? Vou deixar você perguntar essa primeiro e depois eu faço a minha pergunta. Eu acredito que sim. Esse, eu particularmente, eu sou advogado estatal, vocês sabem. Eu não gosto muito dessa ideia, tá? Eu acho que eu não gosto nem muito na AGU mesmo. Eu entendo o papel na AGU porque eles também têm uma estrutura de tentar, de alguma maneira, padronizar, né? Porque eles têm um corpo jurídico enorme. Mas eu acredito que sim, é possível pensar algo analogicamente com esse sentido. De todo modo, eu nunca vi, pelo menos na FINEP, a gente nunca fez um parecer vinculante. É comum que a gente enderece opiniões para o conselho ou para a diretoria executiva e a diretoria executiva, por um ato normativo, faça aquilo ser vinculante. Ou o conselho, por uma deliberação, faça aquilo ser vinculante. É, eu eu acho que daria até para fazer essa aplicação analógica, mas não me parece que seja o. Eu acredito que pode ser meio questionável, até por falta de base legal para a estruturação dessa dinâmica. De todo modo, esse caminho do uso da diretoria executiva, do uso do conselho, qualquer que seja ele, eu acho que vem funcionando bem. Então, uma alternativa mais soft talvez seja essa. Obrigado, Vitor.
A minha dúvida é a seguinte: a gente tem aqui um universo bem diversificado de pessoas assistindo à palestra, mas todos que lidam com a área de governança das estatais, tanto os jurídicos, mas principalmente aqui os conselheiros, e diretores e membros de comitês, né? E então, obviamente interagem muito com o jurídico. E uma dúvida que sempre aparece, eu tenho certeza que está todo mundo pensando sobre isso, apesar de não ter colocado aqui a pergunta ainda, é qual que é o grau de responsabilidade ou de mitigação de responsabilidade de um diretor ou de um conselheiro quando adota uma posição baseada em um parecer jurídico, ainda que não vinculante. E onde é que está o limite entre o jurídico oferecer alternativas de ação legais e a posição de tomada de decisão que cabe exclusivamente aos órgãos de governança, né, aos conselheiros, e que ele não pode fugir dessa responsabilidade. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu sinto que, é claro, que é sempre muito mais favorável quando uma decisão é tomada com o apoio de um parecer opinativo, né, acompanhando um parecer do jurídico. O que eu sinto é que eu acho que isso não tem condição, de mitigar as responsabilidades, tá? Não há como dizer, mesmo fazendo o que o jurídico tinha me recomendado a fazer, um conselheiro, um diretor está isento de responder. Mas o que eu posso lhe garantir, Luiz, é que quando você acompanha a posição do corpo jurídico da instituição, num segundo momento, quando você precisa ser defendido numa ação por um ato, né, em que você, enfim, foi responsabilizado, está sendo, acusado e a ação começa o curso, o corpo dos advogados internos vai ter muito mais apetite a te defender se você acompanhar as posições que foram recomendadas pelo jurídico interno. Eu já vi, quando existe uma divergência gravíssima, se contratar um parecer jurídico externo para apoiar, a decisão de uma diretoria ou de um conselho. Sobretudo quando a diretoria e o conselho não estão confortáveis com aquela posição que vem do seu corpo jurídico tradicional. Eu posso dizer que isso certamente traz alguma salvaguarda para os diretores e conselheiros, mas cria uma baita de uma inimizade interna. Gera-se um super desconforto. E se esse desconforto ele tiver que um dia, né? Porque muitas dos estatutos prevêem a questão do suporte jurídico após o final de mandato ou mesmo durante o mandato para ações que são realizadas de cunho, né, que vão para a responsabilização pessoal dos diretores. Muito. Isso ter um apoio externo, mesmo que não seja dos advogados, pode ser bom para sustentar uma defesa, mas gera certamente um incômodo interno. Mas isso eu estou falando para vocês no sentido de que eu não acho que o jurídico deve dominar as decisões dos conselheiros nem dos diretores. Eu acho que muitas vezes esse apoio externo ele também pode oxigenar os grupos internos, tá? Há uma dialética muito poderosa que acontece dentro das instituições, sobretudo quando há uma boa decisão que está sendo tomada, tá? Lembrem que os corpos jurídicos tendem a ser conservadores, então eles vão ter resistência a ideias novas. Vou dar um exemplo só para encerrar, Luiz. A Finep, por muito tempo, fez fomento financeiro via oferta de financiamento tradicional, seja reembolsável, seja não reembolsável. Em determinado momento, a gente quis fazer equity, né? Então, compra de ações e participações societárias de empresas inovadoras. O jurídico da minha instituição foi absolutamente reticente no primeiro momento. Falou, isso não está no escopo das atribuições, a gente não pode fazer. A diretoria contratou advogados externos e começou um amplo debate sobre as atribuições e possibilidades. Demorou alguns anos, às vezes a gente não tem anos nos nossos mandatos, mas demorou alguns anos, e hoje é pacífico que a gente pode fazer equity. Tá? Então, existe essa dialética, eu acho que vocês podem provocar essa dialética. Ela é importante, inclusive, para as coisas acontecerem. Excelente. Obrigado. Passar aqui agora a pergunta do Luciano, e com isso a gente encerra
Acho que também não temos mais perguntas, temos só mais um comentário aqui do Tiago abaixo, que todo mundo fica convidado a ler. A pergunta do Luciano é a seguinte: Doutor Vitor, parabéns pela sua excelente apresentação. Em algumas empresas estatais, o compliance está sob a estrutura hierárquica da diretoria jurídica. A partir da sua experiência, qual a sua opinião sobre essa situação, considerando o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 13.303 de 2016? Que diz basicamente, se eu não estou enganado, que diz basicamente aqui que o compliance tem que estar ligado à presidência, né? À diretoria, Exato. à presidência. Alguém pode confirmar aí se eu estou com a memória boa ou não? A CGU não recomenda essa vinculação direta no jurídico. Não é comum essa vinculação. Na verdade, o grande problema aqui, penso eu, é a capacidade de você acessar os órgãos dos conselhos, né? Então, e muitas vezes você submeter o jurídico, o compliance ao jurídico, você não daria uma porta para que compliance, risco e assim por diante acessasse diretamente, né? Ou conseguisse fazer provocações aos órgãos máximos da instituição. Eu acho que o que está por detrás dessa limitação ou dessa não recomendação é isso. É você deixar que esses órgãos que apurem o risco e o apetite ao risco consigam se reportar diretamente aos órgãos diretivos. Eu não vejo problema de estar embaixo do jurídico desde que isso aconteça, desde que essa faculdade continue a permanecer. Mas, de fato, não é a recomendação dos órgãos de controle. Estar tudo no mesmo lugar, inclusive, às vezes, até essa posição no presidente costuma ser questionada. Porque, às vezes, você tem denúncia... Às vezes, o presidente, vocês sabem bem, o presidente é mais poderoso, até pelas atribuições que acumula, do que outros diretores. Então, você submeter ao presidente, muitas vezes pode ser também só submeter ao presidente não responde a esse problema. Então, eu acho que a alternativa de estar numa estrutura do jurídico pode ser satisfatória desde que haja outros mecanismos em que você consiga submeter a eventuais denúncias ou apurações diretamente aos órgãos máximos da instituição. Legal, excelente. Chegando aqui a 1 hora já de apresentação, eu queria te agradecer mais uma vez, Vitor, pela sua disponibilidade, pela excelente palestra, que tenho certeza que vai ajudar muito aqui nos nossos trabalhos em todas as empresas estatais. Agradecer também a atenção e participação de todo mundo que acompanhou. Chegou aqui a ter, se eu não estou enganado, mais de 110 pessoas logadas assistindo. Então, podemos dizer que foi mais um sucesso aqui esse encontro que a gente teve, tá? Então, desejar bom dia a todo mundo. Ver se o Adolfo quer dar algum recado. Não, Adolfo? Não, de forma alguma. Correu perfeito. Não? Obrigado. Então, mais uma vez, agradecer aqui também ao COGEAI e ao DECAP por toda a ajuda para tornar realidade esse evento e desejar um bom dia a todos e todas. Bom dia. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado.